Pai, nós nos rendemos diante do Senhor nessa manhã, louvamos o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome e pedimos, meu Pai, a Tua proteção e a Tua bênção. Queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito para conosco nesse tempo e que o Senhor possa nos trazer sempre as Tuas revelações e a Tua direção. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por nos mantermos vivos. Obrigado, Senhor, por nos mantermos sarados, curados, e que o Senhor possa, meu Deus, estar nos levando a sempre níveis maiores de revelação e de entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, vamos lá. Quero primeiro novamente agradecer a todos por esses dias, né? Nós tivemos dias muito bacana, muito bom, e agradecer a cada um aí é, pela, pela surpresa que fizeram nesse tempo, nesse tempo que tivemos nessa renovação de ciclos, né? Que é o aniversário. Então, muito obrigado por tudo mesmo, agradeço mais uma vez. Nós estamos com a proposta de trabalharmos sempre temas e terminamos uma série de temas que seria a cura da alma. Eu sei que esse tema é muito vasto e ainda não esgotamos, como eu falei no começo, a gente não quer esgotar o tema, a gente não quer ser aqueles que vai definir, não, a gente só quis trabalhar um pouco essa temática, porque nós sabemos o quão importante é termos uma alma curada. Quando nós falamos de adoração, nós automaticamente vamos nos remeter a uma alma sarada, porque aquelas pessoas que não conseguem ter uma alma sarada não conseguem prostrar o seu coração. Então a gente veio então com essa proposta de trabalharmos essa questão de uma cura, onde eu entrego a minha alma ao Senhor e deixo que Ele faça o que Ele precisa fazer. Eu sempre costumo usar um exemplo dos tempos, né? Então, passado, presente e o futuro. E uma das analogias que eu entendo é, no passado, o meu espírito foi regenerado, ou seja, quando o Senhor ele regenerou o nosso espírito na cruz do Calvário, é lógico, aquele que entrega a sua vida, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o espírito dele é ressurreto e já está pronto. O que eu vejo é a conversão do espírito é instantânea. Porém, agora nós estamos no presente sendo restaurados ou transformados. Então, a minha alma foi regenerada. Perdão, meu espírito foi regenerado. Agora, no presente, a minha alma está sendo transformada para que no futuro eu tenha um corpo glorificado. Então a gente vai ver as três pessoas, os nossos três seres, né? O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. E a gente precisa então, no presente, ou seja, no momento que nós estamos, nós precisamos estar sempre sendo transformados. A transformação da nossa alma é a verdadeira salvação. A salvação ela não aplica só uma ativação espiritual, porém, nós precisamos entender que a salvação ela vem com essa transformação da alma. Se colocarmos no Evangelho, a gente vai ver que ele sempre diz, olha, os maldizentes, os feiticeiros, os idólatras, os beberrões, vou colocar diversos tipos de fragmentos ou pecados na alma, que ele vai dizer, iguais eu já adverti, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então veja, ele coloca e acentua algumas coisas que são comportamentos da alma e não coisas do espírito. Ele não está dizendo aquele que não tem dom disso, aquele que não tem dom daquilo, aquele que não faz isso, aquele que não ora em língua, aquele que não profetiza. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aqueles que estão com uma alma deformada. Esses não herdarão o reino de Deus. Porque toda manifestação de frutos é na alma, dons no espírito. E aí eu vim, né, até a gente veio até falando sobre isso. Muitos possuem dons tremendos, porém, eles não conseguem frutificar.
Porque as pessoas chegam perto dele por causa dos dons. Então a pessoa manifesta dom, a pessoa chega perto dele, a pessoa está perto dele. Porém, por ter uma alma não transformada, as pessoas não conseguem permanecer perto dessa pessoa. E o permanecer perto de alguém é o fruto. Então eu só posso frutificar quando, quando há um relacionamento. E por isso a gente vem batendo muito em relacionamentos, né? Ou seja, não um relacionamento conjugal, mas o meu relacionamento mesmo. Como eu sirvo o corpo, como eu manifesto o corpo, como eu ando perto do corpo. Então, essa forma de me entregar, esse demonstra o meu relacionamento. Ou seja, só pessoas que têm uma alma transformada, que está passando pelos processos de frutificação, de transformação do espírito, consegue conviver com o corpo. A convivência, o relacionamento é fruto de uma transformação da nossa alma. Se assim não for, querido, nós não conseguimos nos relacionar. Né? Então, voltando, né, só dando uma recapitulada em todo aquele processo que a gente foi falando, de tirar a alma de prisões e pá, 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 pá. Agora eu quero entrar na fase de adoração. Nós vamos trabalhar, né, de hoje até sexta sobre o tema adoração, porque para mim é um tema central da palavra. A adoração é um tema central, é um tema muito, muito, muito centralizado. O que eu gosto de trabalhar é João. Jesus nos ensina o que é adoração. No Evangelho de João. Evangelho de João, versículo 4. Capítulo 4, perdão. João 4. Em João 4, o Senhor ele começa dizendo, eu vou pegar os teminhas, né, aqueles teminhas que é colocado na nossa Bíblia. Ele começa dizendo sobre a mulher de Samaria, depois ele passa, no versículo 19 em diante, falar sobre a verdadeira adoração. Aí no versículo 31, ele vai para as ceifas e os ceifeiros, ou seja, os trabalhadores. E aí no 39, ele diz que muito samaritano crê em Jesus. No 43, Jesus volta para Galileia. E 46, a cura do oficial do rei. Esse é o capítulo 4 do Evangelho de João. Mas ele começa, então, falando sobre a conversa da adoração. Ela começa no meio de uma conversa com uma samaritana. Versículo 1, diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Galileia retirando-se outra vez deixou a Judéia e retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. É interessante que a palavra Samaria, ela vem de é, Shomoron ou Samareia, que significa uma proteção. Porém, não é uma proteção normal. Ela vem de uma palavra chamada torre de vigilância. Os samaritanos, então, eles estavam localizados numa torre de vigia. E é exatamente em Samaria que se edifica e se constrói os bezerros de ouro. Então vamos só contextualizar aqui. A gente sempre fala, os samaritanos não se davam com os judeus. E a gente começa a pensar que os samaritanos eram um povo qualquer. Não, os samaritanos eram era o que nós conhecemos como Israel, ou seja, a Samaria era a capital, então, outrora, do reino de Israel, e depois nós tínhamos, então, Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Depois de Salomão, se divide, então, em duas tribos, na verdade, dois reinos, vamos colocar aqui, Israel
e Judá. Então aí a gente vai ver os samaritanos e os judeus, onde né, no reino de Israel concentra-se então em Samaria, sua capital de adoração, e Jerusalém concentra-se a capital de adoração é, dos judeus, assim, ou de Judá, né? Olha que interessante, todas as tribos ou todos esses momentos, eles se dividem no que nós chamamos de capital de adoração. Porque os judeus, eles entenderam, o povo de Deus sempre entendeu. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, que foi o pai da nação, você vai ver que ele era um levantador de altar. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele levantava um altar. Então essa nação, ele começa com levantar de altar. Gênesis 15, nós vamos ver que o Senhor está pedindo uma aliança com Abraão para abençoar a sua geração. E aí, então, a gente vai ver que começa com um sacrifício, começa com um altar, começa com uma adoração. Então, essa nação nasce no meio de uma adoração. Depois nós vamos ver Moisés, né? Depois nós vamos ver onde o povo está saindo do Egito, também numa questão de adoração. Deixa-nos celebrar, deixa-nos fazer uma festa ao nosso Deus. Essa foi a proposta da saída de Êxodo, né? O Êxodo, perdão. Deixa-nos celebrar uma festa, deixa-nos adorar o nosso Deus com os nossos bens, com a nossa família, com os nossos animais. Nós não podemos deixar nada no Egito. Isso daqui para mim é muito interessante. Quando ele diz assim, nós não podemos deixar nada no Egito, porque não sabemos o que Deus vai querer. Não sabemos o que Deus quer nesse momento de festa e celebração. Nós precisamos andar no caminho de 3 dias. Um caminho de 3 dias é o caminho da morte e ressurreição. O caminho de 3 dias sempre vai ser o caminho onde o Senhor vai te levar a mudar de estação. Como diz o apóstolo Joseí, é quando o Senhor propõe o redemoinho, é aquilo que está embaixo levando para cima. Veja que Elias subiu em um redemoinho, né? Ele foi levado pelo redemoinho. Então, quando o Senhor ele está nos levando para uma outra estação, ele vai fazer isso, ele vai nos tirar de baixo e colocar em cima, não no sentido de posição, eu estou dizendo de níveis espirituais. Então, quando nós olhamos para Moisés, ele diz: olha, eu tenho que levar tudo, eu tenho que levar todas as coisas, eu tenho que levar todos os nossos bens, família, temos que levar tudo. Nenhuma unha pode ficar, porque não sabemos o que Deus quer que eu adore, ou como Deus quer, ou com o que o Senhor quer que eu adore. Beleza? E a gente vai vendo depois os reis, né? Davi, o primeiro rei praticamente assim, nós temos Saul, depois Davi que toma essa cadeira real. Você vai ver que Davi, ele era um adorador. Então veja que a nação de Israel, ela sempre foi pautada na adoração. Ela sempre foi pautada nesse júbilo, nesse rendimento. Eu só estou dando um leque de introdução aqui. Então, uma semana inteira para a gente poder falar sobre esse tema. Então, nós vamos entender que a adoração ele está muito mais além do que simplesmente uma canção. Mas a adoração ele está ligado a um estilo de vida, a uma manifestação, ao meu caminhar, à minha entrega. E continuamos. Nós vamos ver que depois de Salomão, Salomão ele passa a adorar outros deuses, a servir outros deuses, a se prostrar diante de outros deuses, a ter templos de outros deuses. E aí o Senhor então divide o reino. Quando ele divide o reino, entra o filho de Salomão, que ele pega Judá, né, que fica com ele, e mais uma tribo, e depois fica então a outras 10 tribos, que vai com um servo, que era um servo, que ele vai e passa-se então a ter essa manifestação do seu governo. Então nós dividimos aí, vemos a divisão das tribos, Samaria e judeus, os samaritanos e os judeus. Então os samaritanos eram 10 tribos de Israel, eram 10 tribos dos filhos de Israel, né, dos filhos de Jacó, que se dividiram depois da morte de Salomão. Mas o interessante aqui é que esses 10 filhos,
ou essa nação agora, na, 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 na resposta desse rei, eles passam a ter em Samaria o seu centro de adoração. Porque, veja, o Senhor tinha falado 3 vezes ao ano, todo varão, ou todo israelita, ele comparecerá perante mim no lugar que eu escolhi. Igual que era o lugar de adoração. O lugar de adoração era Jerusalém. Esse era o lugar de adoração. Esse era o lugar escolhido de adoração. Porém, quando esse rei ele toma essas 10 tribos, ele passa então a ter medo. Ou seja, 3 vezes ao ano, esse povo teria que ir para Jerusalém adorar. Adorar com os seus bens, adorar com com a sua família, eles teriam que ir lá adorar. Então ele pensa, Paulo, se esse povo vai, eles não voltam mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, né, e aí onde ele faz os 2 bezerros de ouro, vamos criar aqui então essa, esse centro de adoração e pronto, eles não precisam ir mais lá em Jerusalém para adorar. Eles vêm aqui, adoram aqui e pronto, acabou. E foi isso que ele fez. Fez os 2 bezerros de ouro. Nesses 2 bezerros de ouro, ele então estabelece o centro de adoração de Samaria. E aí a gente vê a questão dessa mulher quando diz assim, Senhor, aonde devemos adorar? Aonde nós temos que adorar? Eu só estou contextualizando aqui quem eram os samaritanos e quem eram os judeus. Quando a gente fala aos samaritanos, a gente pensa que é uma nação pagã. Não, apesar de ser pagã, mas eram os 10 irmãos, um dos 10, são os 10 filhos de Jacó, os 10 filhos de Israel. Mas eles têm agora a adoração pautada nos 2 bezerros de ouro que estava no monte de Samaria. Então, Samaria se torna uma capital de adoração. E aí ele continua. Versículo 5. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar. Olha que interessante. A palavra Sicar significa bêbado, significa dilubriado, embebecido, bebida tóxica, bebida fermentada. Essa palavra ela tem essa conotação de um lugar onde se encontra os bêbados. As palavras que estão, as pessoas que estão entorpecidas. Eu amo essas conexões que o Senhor faz na Escritura, que nada acontece simplesmente por acontecer. Cada lugar, ele foi para Samaria falar de adoração, ou resgatar o samaritano, uma cidade inteira. E é interessante que ele vai exatamente numa cidade chamada Sicar. E ali estava a fonte de Jacó, que dera aos seus filhos José. Ou seja, na fonte de Jacó, quem era Jacó? O pai dessa galera toda. Então encontrou a fonte da unidade dos filhos, a fonte dos filhos, que ele coloca assim, a fonte de Jacó que dera aos filhos, ao seu filho José. Então você vê que José, ele recebe essa primogenitura, esse governo. Então você vai ver que no lugar da fonte, na cidade dos bêbados, ou de uma atmosfera de entorpecimento, Jesus vai conversar então com uma mulher. Lá. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta. Vamos lá. Versículo 7. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí vem um contexto, né? Porque os judeus não se davam com
os samaritanos. Então a gente começa a ver aqui que aquela mulher junto à fonte de Jacó, que foi dado a José, ela está tirando água e Jesus começa então, para mim, um dos maiores revelações que ele nos traz. Ele começa então a dizer, nesse ponto ou nessa dimensão, começa a dizer, me dá água. Mas Jesus começa como um trocadilho. Jesus começa como como que eu posso dizer? Jesus começa parafraseando, ele diz assim, me dá água. E ela diz, mas como que você me pede? E ele diz assim, se replicou Jesus, se conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me, é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Peraí, meu, que coisa doida é essa? Jesus fala assim, me dá água. E aquela mulher disse, mas espera aí, você está conversando comigo? O judeu não conversa com o samaritano. A mulher ele falou, mas se você me conhecesse, você me pediria água. E ela falou, peraí, se você está me pedindo água porque está com sede, agora diz que você tem uma água? Mas como assim? Sabe, querido, aqui eu já começo a, 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 a trazer um ponto. O Senhor, Ele sempre está querendo beber das tuas fontes. Na verdade, aquilo que jorra de dentro de você, ou é água doce ou é água amarga. Aquele que crê em mim, do seu interior, diz o Senhor, fluirão fontes de águas vivas. Porque essa água que Jesus nos dá, e essa água nos torna uma fonte. Na verdade, nós não simplesmente bebemos, porém nos tornamos uma fonte. E Jesus estava dizendo exatamente aquilo que estava jorrando da vida daquela mulher. Aquela mulher tinha uma fonte de água amarga. Aquela mulher era amarga. Por isso nós tratamos primeiro cura da alma. Irmãos, o grande problema é que a nossa alma é uma fonte. E o problema é que muitos estão jogando amargura. Lembra da palavra Mara? Mara significa amargo. Igual foi essa concepção lá de Êxodo, quando eles atravessam o Mar Vermelho, 3 dias depois, eles se depararam em Mara. E ali não tinha água. E eles bateram na rocha, e da rocha saiu água. Jesus tem uma água que alimenta, Jesus é a fonte da água. Porém, essa fonte de água se deparou com a fonte amarga da vida das pessoas, Mara. E ali o povo começou a murmurar. Ou seja, o que saía dessas pessoas era essa murmuração. E aqui então eu já coloco que a murmuração é o veneno contra a adoração. Todo murmurador nunca será um adorador. Todas as pessoas murmuradoras, elas nunca entrarão no estado de adoração, porque a adoração é aquilo que jorra de dentro de mim. A adoração é aquilo que brota de dentro de mim. A adoração é aquilo que sai de dentro de mim. A adoração, ela vem de dentro. Não é a canção que eu canto, mas é as verdades que eu libero. A adoração, ela está sempre jorrando, ou seja, o que sai da minha boca é, na verdade, aquilo que está dentro do meu coração, e do meu coração procede as saídas da vida. Então, o adorador, ele está pautado não na canção ou não na manifestação, mas sim no profundo do seu coração, do que é liberado sobre da fonte que é liberada. Então, se essa fonte, ela é uma fonte amarga, e aí Jesus estava dizendo, olha, você bebe dessa fonte, porém, eu sou a fonte. Eu sou a fonte que vocês procuram. Eu sou a fonte que vocês estão sempre procurando. Vocês precisam entrar dentro, você precisa beber dessa fonte para que você libere dessa fonte. E aí, continuamos. E aí ele continua dizendo, né? Capítulo 15, versículo 15, perdão, versículo 14, ele diz, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, olha que será nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, novamente, nós estamos lidando
com uma situação da alma. Se a tua alma está totalmente desajustada, é porque está jorrando uma outra fonte, não tem fonte de vida. Mas aí ele continua dizendo: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir buscá-la. Ela não teve a revelação. Ela estava ainda considerando o natural. Senhor, então faz o seguinte, me dá um pouco dessa água. Eu não preciso mais ficar aqui vindo buscar água. E aí Jesus parece que corta. Jesus parece que corta o assunto. Ele diz assim, disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Não que essa mulher não tenha esses 5 maridos, mas eu creio que essa mulher foi uma junção profética daquilo que Jesus estava fazendo. Lembra das coisas proféticas? Essa junção profética do que Jesus estava fazendo, liberando sobre essa nação. Jesus estava conversando com uma mulher que profeticamente era a imagem de Samaria. Para o lado físico, veja que aquela mulher estava no 6º casamento. Eu já ouvi muitos falar que a mulher prostituta, não, isso não encaixa, isso para mim não se encaixa essa mulher. Essa mulher, na verdade, tinha, olha o que ele diz, porque 5 maridos já tiveste. E muitos colocam a mulher que tinha 5 maridos. Não, não. Ela já estava no 6º casamento. Ela já estava, ela já tinha passado pelo 6º casamento. Ou seja, ela poderia estar com o marido de alguém. Lembra-se? Como ele disse, aquele que repudiou. Então ela poderia ter casado com o marido que era de outra pessoa, mas eu não vejo que ela tomou esse marido, não. É simplesmente, a Bíblia diz que aquele que toma, né, a mulher repudiada, aquela coisa toda, né? Então eu creio que é nesse contexto. Mas ela já passou por 5 maridos. Então, colocando aqui, irmãos, a gente já vai ver que essa mulher tinha uma alma meio desajustada. Se ela não conseguiu entrar e permanecer em 5 relacionamentos matrimonial e agora estava indo para o 6º, isso então fala que é uma mulher que tinha uma alma ferida, uma alma que não conseguia permanecer dentro de um relacionamento. Ela precisava, ela não conseguia permanecer dentro de uma casa, né? Então, problemas conjugais, ponto. Porque a gente está dizendo de 6 casamentos. Imagina uma pessoa que passou por 6 casamentos. Mas, profeticamente, Jesus está lidando com a situação de Samaria. Como assim? Jesus está lidando com os deuses de Samaria. Nós vamos ver que Samaria, eles já tiveram 5 deuses. Foram os deuses que foram colocados no tempo no tempo do cativeiro, foram colocados 5 estátuas de 5 nações que foram colocados em Samaria. E a Bíblia diz que essas nações estabeleceram seus cultos em Samaria. Quando a gente vai, se eu não falo em memória, em Crônicas, ele diz que cada nação daquelas ali estabeleceram seus deuses e adoravam naquele lugar. Mas aí a Bíblia diz que os samaritanos adoravam a Deus, porém serviam também esses outros deuses. É o que nós chamamos de adoração mista. Então eles adoravam a Deus, porém serviam também aos deuses das nações, esses 5 deuses. Então 5 deuses eles já tiveram. E depois eles tiraram esses 5 deuses e estabeleceram os bezerros de ouro, ou seja, o 6º deus. E é isso que Jesus está dizendo, olha, vocês já tiveram 5 maridos, agora dizendo como nação de Samaria. Vocês já tiveram 5 deuses, 5 maridos. E esse marido que vocês estão também não é o de vocês. Não é. É o cunho que Jesus está dizendo, eu sou, Deus é o marido de vocês.
Quando nós olhamos para Jeremias, Ezequiel, Isaías, você vai ver que muitas vezes ele usa essa expressão, eu sou o seu marido. Né? Eu gosto de uma expressão que ele usa que diz assim, vocês são piores do que prostituta, porque as prostitutas cobram pelo serviço. Vocês não, vocês, vocês se prostituem de graça. Ou seja, vocês são piores do que eles. Vocês estão numa situação pior. E aí ele começa, né? Eu vi vocês quando vocês não tinham nem seios ainda. E aí quando os seios começaram a aparecer, vocês me trocaram, vocês me deixaram por esses deuses, né? Por esses maridos. Vocês me repudiaram. Então você vai ver que a fala de Deus é como se realmente um marido. E aí ele diz exatamente isso. Olha, vocês já tiveram 5 maridos. E agora o sexto que você tem não é o teu marido. Então Jesus estava confrontando aquela mulher, porém ele estava confrontando a figura profética que aquela mulher representava. E uma das coisas ele diz: você falou a verdade. Você já teve 5 maridos. Quer dizer, você não tem marido, porque esse que você tem não é teu. Você falou a verdade. Então eu quero que você fixe na adoração, tendo agora a imagem da adoração como a verdade. Querido, a verdade é o espírito da adoração. Infelizmente, nós estamos colocando a adoração como uma canção. A adoração não tem nada a ver com uma canção. A adoração tem tudo a ver com a verdade. Então, segura isso, que esse é o centro agora. Aqui chega no centro daquilo que Jesus queria falar. A verdade. A verdade. Você disse a verdade. Porque ela poderia dizer, vou lá chamar meu marido, porque ela convivia com alguém. Ela não era solteira. Ela não era simplesmente uma mulher que não tinha marido, ela estava morando com alguém. Porém, ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, disseste com verdade. Isso começou a mudar o quadro dessa mulher. Porque a adoração, lembre-se, está voltado à verdade. Por isso a gente vai falar sobre a falsa adoração ou a verdadeira adoração. Versículo 19. Senhor, disse a mulher. Olha que interessante. Aqui entra o que nós estamos falando. Ele está dizendo, ele está falando sobre a mulher, quer dizer, ele está falando sobre a água. Da água ele passa a falar do casamento da mulher. E agora eles passam a falar sobre a adoração. Você vê como que tudo está ligado. Ou seja, as minhas fontes que jorram a verdade ou a mentira que vai conectar a quem eu adoro. Então, se o meu coração ele jorra águas amargas, com certeza o centro, a base da minha adoração não é Jesus, porque aqueles que estão conectados com Jesus, do seu interior, ou essa água, ela se torna uma água viva que jorra para a vida eterna. Então, a vida eterna precisa estar sendo conectada com um jorrar de uma fonte de águas vivas. Porém, se aquilo que jorra de mim são águas amargas ou mara, isso vai me conectar a outros deuses. E aí ela começa a dizer, então, sobre a questão da adoração. Então ela diz assim, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Eu quero colocar aqui mais um ponto. A adoração, ela sempre está conectada a uma manifestação profética. Vou dizer de novo. A adoração, ela não é uma canção. A adoração,
ela não é uma música. A adoração, ela sempre tem que estar conectado com uma dimensão profética. Deixa eu dizer, olhe para o nosso modelo de adoração, colocando na terra, Davi. Davi, ele teve o coração semelhante ao de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante. Todas as canções que Davi fez, que são salmos, em muitos deles não eram músicas, eram coisas que ele via no céu. Várias canções que ele fez estavam ligadas a uma profecia. Muitos salmos é o que nós chamamos de salmos messiânicos, ou seja, Davi, ele viu, ouviu e conviveu com Jesus. Uma das coisas que até o próprio Senhor Jesus diz, né, quando ele fala, mas de quem vocês dizem que eu sou filho? Se o próprio Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Opa, isso é um salmo, querido. Essa é uma expressão de um cântico de salmo, que ele disse o Senhor ao meu Senhor, né? Eu colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés, tá? Só parafraseei aqui. Mas o interessante é que muitas canções que Davi cantou não eram canções, não era coisa que ele estava passando e expressou a alma dele. Ah, que legal, aquela coisa toda. Aqui eu já vou até abrir um parênteses aqui e quero encerrar por aqui para depois a gente ir mergulhando um pouco mais. Sabe o que eu tenho visto, e particularmente eu, Éder Gregório, eu tenho me afastado um pouco de alguns tipos de adoração que nós estamos vendo no século XXI. Porque nós estamos vivendo em uma geração muito automática. Olha que interessante. Essa onda dessa adoração de se prostrar, essa adoração de intimidade, como foi intitulada, adoração de intimidade. Para mim, toda adoração é de intimidade, mas vamos lá, adoração de intimidade. A gente começa, então, a dizer, começa lá, eu quero estar com Jesus, eu quero sentir o cheiro de Jesus, eu quero... É bonito, muitos, aquela canção melódica, que se você tirar Jesus e colocar você, também se torna uma música de romântica para alguém, né? Aquela coisa assim, seja, aquela adoração, não, mas é de intimidade, né? Aquela coisa para Jesus, tudo bem. Isso tudo eu me lembro que começou com Cirilo, David Keelan, né? Teve outros aí que estou falando do Brasil, pelo menos na minha época, né? A gente tinha os cânticos congregacionais, os hinos do inário, e aí depois então começa essa adoração de intimidade. Mas aí a gente vê que quem começou isso eram homens cheios de Jesus, fundamentados na palavra, pessoas que tinham um fundamento bíblico da palavra, das escrituras. Então, quando eles expressavam Bíblia, eles expressavam fundamentos, eles expressavam a verdade. A verdade que eles viviam. 2, as verdades que eles manifestavam. 3, as verdades da escritura. Lembre-se, a adoração sempre está ligada à verdade. Porém, a onda foi se levantando pessoas que agora pegaram as canções e não a essência. Ou seja, pegaram as canções e é fácil fazer uma canção de intimidade. É só você botar a tua alma para trabalhar e você vai se derramar naquilo ali. Porém, aquilo não expressa um fundamento, não expressa uma palavra, não expressa Jesus. Todas as vezes que Davi saiu cantando salmos, você vai ver que a maioria ele estava tendo uma atitude profética de visitação da pessoa de Jesus. Toda adoração, ela tem que estar ligada à pessoa de Jesus. Toda adoração, ela tem que estar conectada à fonte do meu coração, jorrando vida, jogando água, que se conecta à água da verdade.
Ou seja, é o encontro das águas. A água verdadeira que sai de mim, que é a água da fonte doce da água viva, com a própria pessoa da água viva que é Jesus. Ele diz, do teu interior brotará, porque eu tenho essa água. E que aqueles que estão em mim, aqueles que bebem dessa água, do seu interior brota essa água. Então a adoração, querido, não é um cântico meloso, não é um cântico romântico. A adoração é uma verdade que sai do meu coração, que sai conectado com a pessoa de Jesus. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Kátia. É esse adoçar com açúcar das águas amargas, né? Você pegar o fel e colocar um pouquinho de açúcar. Então, quando nós olhamos para essa manifestação de adoração, nós precisamos, então, ver a que fonte está ligado. A questão toda é essa. Qual é a fonte que está ligada? É se jorrar. E era isso que Jesus estava falando com essa mulher. Essa mulher logo entendeu que esse homem que falava com ele, com ela, era um profeta. Então a adoração está sempre pautado com profecia. Na verdade, a adoração é essa espada profética de sentença, de conexão e de vivência. Ou seja, eu profetizo através da música, eu não canto, eu lanço uma profecia. Amém? Quero terminar por aqui, que a gente já passou do nosso horário, mas eu quero que vocês fiquem com isso aqui. 1. A adoração está ligada a uma fonte. 2. A adoração está ligada a uma água viva. 3. A adoração está ligada a uma palavra profética. 4. A adoração sempre tem que estar ligada à pessoa de Jesus, senão não é adoração. É só uma canção de júbilo ou qualquer outra coisa. Outro ponto, a adoração, ela sempre vai expor a minha situação. Ou seja, é uma verdade. Amém? E toda pessoa amarga não adora, murmura. Como diz aquele velho merchan, né? A som livre toca e você adora. Ou seja, a gente bota uma canção e se você quiser adorar é com você. Né? É mais ou menos isso. É aquela questão de a adoração está ligado a uma verdade. Por isso a gente pega algumas músicas chavões e não funciona. É interessante isso. Tem gente que imita até o cantor, né? Eu lembro que no tempo da Ana Paula Valadão, oh, meu pai do céu, ela realmente, né, estava ali no espírito de adoração. Não sei quem já passou por essa fase, né? Quem pegou essa fase. Que eles estavam no espírito, ela estava ali no espírito de adoração, aquela coisa. Aí depois você via nas igrejas as pessoas falando até a mesma língua que ela falou ali, né? O characanta, chararaias, e estava ali, e ela fazia aquela cara, aquela vozinha fina, aquela coisa toda. Porque as pessoas pensavam que era o que ela estava falando, ou a música que ela estava cantando, ou o gesto que ela estava fazendo, que era o que movia. Não, querido, era a verdade que estava sendo derramado naquele lugar, a fonte que ela estava conectada. Então, adoração, adoradores aí, todos nós somos, né? Se conecte a Jesus, que é a fonte de água, que é as revelações. Aqui começa uma adoração verdadeira e profética. Aqui começa, na verdade, a adoração a Deus. Porque todos nós adoramos. O problema é saber a quem adoramos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tire de nós toda a amargura, entule e quebre e destrua as fontes da amargura e as raízes da amargura. Que o Senhor tire agora toda mentira de dentro de nós, para que possamos viver sendo verdadeiros adoradores. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer: Pai, que o meu coração agora seja
exposto à luz da verdade. Que os meus ouvidos ouçam a tua voz e que essa água me sacie a sede, para que só em ti e só a tua água possa jorrar dentro de mim e para que eu possa viver como um adorador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Eterno abençoe. Uma satisfação estar com vocês de novo. E vamos que vamos, né? Aqui eu digo para os irmãos que estão aqui, que trabalham com adoração, irmãos, se você não ama a palavra de Deus, eu tenho isso comigo, se você não ama a palavra de Deus, se você não mergulha nas Escrituras, se você não come a Bíblia, eu vou dizer, a tua adoração só passa de uma mera canção. Olha o que Davi estava falando. Davi foi considerado o verdadeiro adorador. Mas eu pego o Salmo primeiro, aqui expressa por que ele foi considerado um verdadeiro adorador. Que ele diz o seguinte: aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua palavra medita dia e noite. Esse sim será como a árvore plantada às fontes das águas. Uma árvore, ela sempre vai pegar a água de um ribeiro. Se ela está com a água amarga, meu irmão, é uma coisa. Agora, se nós estamos diante da fonte, nós brotamos essa adoração. Por isso, uma das coisas que eu cobro mais da nossa equipe de adoração aqui em Comodoro é isso. Não é a canção, não é o quanto ele canta bem, não é o quanto ele sapateia e troveja e relampeia. É se ele está na palavra e se ele ama a palavra, se ele medita na palavra, se ele, meu irmão, Jesus fala com esse cara. E se Jesus fala com esse cara, o que ele cantar vai ser top. Vai mover os céus, vai destruir cadeias, vai quebrar grilhões. Agora, se é aquela pessoa que só está preocupado com a voz, com os arranjos, com a música, sai fora, meu irmão. Sai fora que isso daí está entronizando outra coisa ali. Aí você vai ver aqueles monte de escândalos, né, em ministério de adoração, que o fulano estava com fornicação com o Beltrano, que estava com não sei o quanto, e que estava com aquilo lá, que estava com aquilo lá. Ah, mas que o fulano, que o adorador estava em pecado, que não sei o quê. Mas por que o adorador estava em pecado? Simples, querido. Porque ele se distanciou da fonte, que é a palavra. Por isso, adorador que está no altar com o chamado de adorador, e adorador que está não no altar, mas que todos nós somos adoradores, mergulhe na fonte, na palavra. Por isso a nossa proposta é, lembra, sair do engano. Esse ano começou a operação do espírito de engano, e como nós saímos do engano? Mergulhamos na palavra. Por isso, a proposta é ler 2 vezes a palavra. O ano que vem continuaremos, quem sabe 4 vezes. Ou seja, enquanto mais mergulharmos na palavra, mais verdades vai estar dentro de mim. Amém? E mais verdadeiro você. Isso daí, quem não ama a palavra só passa de um mero artista gospel. Que o Eterno abençoe ricamente.